Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do coração que sim. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Catiúcia Batista e eu sou a criadora aqui do canal O Caminho de Volta para o Amor Próprio. Conforme eu me comprometi com vocês no nosso último encontro, nós íamos dar hoje continuidade do assunto sobre trauma. Na semana passada a gente falou sobre o que é trauma e focamos mais no trauma em relação aos RAP, quem viveu um relacionamento abusivo patológico. Hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, falando um pouquinho sobre traumas da infância, as 8 categorias que ele possui, e além de falar sobre os traumas na infância, nós vamos fazer uma linkagem, então, para compreender o que tem a ver o RAP, afinal de contas, com algum trauma da infância, se isso tem a ver, se não tem a ver, e como é que funciona. Certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou pedir para você nos dar um voto de confiança, se inscrevendo no nosso canal, e se você curtir esse vídeo, pedir que você curta, que você possa comentar e que você compartilhe com outras pessoas que você acha que vão achar esse conteúdo relevante. Nosso objetivo aqui não é diagnosticar, não é apontar o dedo, nenhum desses objetivos. O objetivo aqui é trazer informação e expansão da consciência para que você, com muita sabedoria e clareza, tome as decisões mais assertivas na sua vida e, se for o caso, busque ajuda de um profissional qualificado para que ele possa te orientar. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, nós vamos dar continuidade, então, no nosso assunto. Para quem não viu os vídeos anteriores, é bem importante, porque são assuntos que têm continuidade, então, para que você compreenda melhor, seria interessante assistir esses vídeos anteriores, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui para que você possa assistir e ter uma maior compreensão. Então, falando no nosso assunto hoje, sobre o que é, então, esses traumas da infância e por que a gente vai falar e o que isso tem a ver com RAP. Lembrando, então, que sempre que eu falar aqui RAP, essa sigla significa relacionamento abusivo patológico. E eu não estou aqui falando, pessoal, apenas de relacionamento amoroso. Vamos expandir aí o leque de possibilidades. São relacionamentos abusivos, seja quais forem o relacionamento interpessoal. Pode ser amoroso? Pode, mas pode ser relacionamento de trabalho, de amizade, relacionamento familiar, tá? Qualquer tipo de relacionamento, certo, pessoal? Então, quando acontece um RAP, a gente subdividiu os grupos de pessoas que sobreviveram, que passaram por esse tipo de abuso, em 2 grupos. 63% os estudos apontaram de que são pessoas que tiveram uma infância normal, que não tiveram nenhum tipo de problema na infância, nenhum abuso, nenhum trauma, nada desse tipo. Porém, 37% das pessoas que viveram um RAP, que deu origem a um trauma, porque a gente viu no conteúdo passado que abuso emocional é considerado sim fonte de trauma. Certo? Então vai pegando a visão e vem aqui comigo. Então a gente sabe que trauma é o que aconteceu, uma experiência que foi muito intensa, rápida demais, foi um baque que a tua psique, o teu sistema não deu conta de lidar com tudo aquilo, certo? Foi forte demais, rápido demais, intenso demais. Então, outros estudos apontam que 37% das pessoas que viveram um RAP já tiveram um trauma anterior ao RAP. E é um trauma na infância, tá? Então, assim, ó, por isso que a gente vai trazer esse tema e vai categorizar conforme o DSM-5, que é o manual mais atualizado que a gente tem de transtornos, diagnósticos e estatísticas, tá? E também o estudo que eu trago hoje é com base no ACE, que traz o estudo das experiências adversas em crianças, para a gente ver que em alguns casos há essa conexão, tá? Então, tem um grande grupo que passa pelo RAP, que sai dessa relação com trauma, mas que não teve um histórico anterior de trauma. E 37% das pessoas que passam por um RAP e que ficam traumatizadas após esse relacionamento
tóxico, abusivo, com uma pessoa que foi ou violenta, ou manipuladora, fez gaslighting, várias outras coisas que a gente já conversou aqui, 37% já tiveram antes, elas já vêm de um trauma anterior lá da infância. Então, assim, ó, para a gente entender um pouco como funciona o nosso cérebro ele precisa se sentir seguro. É um mantra do cérebro. Eu estou em segurança. Porque quando a gente se sente ameaçado, a gente entra no modo sobrevivência, a gente começa a sentir reações no corpo, a respiração fica curta, ofegante, o coração acelera, a boca seca, a gente entra naquele modo sobrevivência, ou congela, ou entra em mecanismo de fuga. Cada pessoa reage de um jeito, mas o que eu quero dizer é que o trauma ele tem um impacto muito grande e o nosso cérebro ele precisa sempre se sentir seguro. O que é importante a gente saber quando agora a gente vai categorizar os traumas que vêm da infância é que do 18º dia de gestação, quando a mamãe lá está grávida, já ali começa todo o desenvolvimento ali da questão do cérebro, do sistema nervoso da criança, e isso vai até os 25 anos. Então, esse período inteiro, do 18º dia aos 25 anos, o sistema nervoso ele está se desenvolvendo. Então, como ele está em desenvolvimento, não está 100% formado, tudo nesse período é gravado de uma forma muito intensa. Tem alguns estudos que reforçam do 0 a 10 anos também, o impacto é maior ainda, tá? Então, por isso que é super importante, que impactam muitos traumas às vezes, que vêm da infância, a grande maioria, eles vão impactar também na vida adulta. Se você retornar alguns vídeos atrás, nós falamos dos cluster B, que são os transtornos, né, mentais, que a gente foi falando sobre o transtorno narcisista, o transtorno borderline, o antissocial, o histriônico, esses que fazem parte do grupo B, mais a psicopatia em seus espectros também, todos eles, se a gente for ver, há uma probabilidade de que tenha acontecido algum trauma lá na infância, tá? Tem alguns estudos que apontam isso também. Então, por isso que hoje a gente vai trazer esse vídeo para pincelar um pouquinho, categorizar os traumas lá na infância. O primeiro deles, a primeira categoria, vem falando da parte da negligência emocional ou física. O que é essa negligência? Essa negligência, muitas vezes, a criança foi deixada de lado, não teve o mínimo, o básico, tanto ali na questão, né, da negligência física, faltou coisas para ela, faltou muitas vezes alimento, faltou realmente o básico. Ou emocionalmente a criança não teve aquele suporte, não teve aquele apoio, ela teve que se virar muito sozinha. Então, tudo que categoriza negligência emocional ou negligência física. Esse, então, é a primeira categoria de trauma. A segunda é o abuso. E aqui no abuso entra o abuso emocional, né? O físico, que tem a ver com violência, né, com realmente bater, e tem o abuso também sexual. Então, esses 3 tipos de abuso, e é importante a gente ter aqui, eu peço que vocês tenham um equilíbrio realmente, né, para um apanhado geral, né, ouvir isso é bem complicado falar, porque eu sou mãe também, e a gente não está aqui no objetivo de julgar ninguém, a gente sabe que tanto os nossos pais como nós que somos pais agora, a gente sempre procura fazer o melhor com o nível de consciência que a gente tem no momento, tá? Então isso aqui é para expandir a consciência para cada um avaliar, mas realmente certas formas de abuso físico feitas, sabe, de abuso emocional também, e às vezes a manipulação desde a infância ou até mesmo o abuso sexual. Isso, para quem está tendo a psique formada, está em desenvolvimento recém da sua parte, né, cognitiva, da sua parte emocional, do seu sistema nervoso, isso tem um impacto muito grande. Principalmente acontecer coisas que a criança às vezes não vai dar conta. Por exemplo, um abuso sexual na infância deve ser algo muito impactante, porque a criança muitas vezes não entende nem o que está acontecendo, e às vezes justamente esse, junto com o abuso sexual, vai vir o emocional,
porque às vezes foi um adulto, uma pessoa que deveria ter protegido a criança e que não fez isso, e às vezes ainda vai ameaçar, vai usar de manipulação para que a criança não conte, né? Então, há pesquisas que apontam que, principalmente nessa parte de abuso, na maioria das vezes, infelizmente, são pessoas que deveriam ter cuidado, amado, protegido, pessoas amigas, pessoas próximas à família ou familiares, né? Então, isso com certeza traz um impacto, sim, e é um trauma muito gigantesco que vai trazer consequências depois na vida adulta, sem dúvida nenhuma. Certo? A terceira categoria é viver com um membro da família, tá, que tenha transtornos mentais. Seja uma pessoa extremamente depressiva, porque ela não vai estar bem, então ela não vai poder dar para aquela criança, muitas vezes, a criança vai ser já negligenciada física, emocionalmente, porque a pessoa está ali fechada, né, naquele problema dela, ela não se sente bem e ela não consegue dar nenhum suporte, nenhum acompanhamento. E isso numa criança fica complicada. Também caso de adultos que têm esquizofrenia e que as crianças tiveram que conviver com pessoas assim, transtorno bipolar, ou então, vamos já falar com pais narcisistas, border, né, que tenham esses outros transtornos também de personalidade, ou o uso de substância ainda, né, porque às vezes ainda tem algum transtorno e ainda usa algum tipo de droga, lícita ou ilícita, mas tudo isso na infância, uma criança passar por esse tipo de situação, com certeza pode trazer muitos traumas. Outra categoria, que é a quarta categoria, crianças que pegam e presenciam a violência doméstica. E aqui eu volto a falar que não é coisas, às vezes, que aconteceram isoladamente, né? É coisas que, às vezes, aconteceu muito tempo e a criança ficou muito tempo no meio daquela situação tóxica, muitas vezes, aonde os pais, né, se agrediam não só verbalmente, mas fisicamente, a criança ali no meio de tudo isso com certeza, principalmente várias vezes, configura em algo muito traumático, que vai com certeza impactar a vida dessa criança de alguma forma, tá? Quinta situação, a morte de um cuidador muito próximo, por exemplo, né, perder principalmente de formas trágicas, perder ali um familiar num acidente trágico, com uma doença repentina. Então lembra que a gente volta aqui a trazer a definição do Peter Levine, que ele fala que trauma é aquilo que a gente não consegue dar conta, que sobrecarrega o sistema nervoso, porque foi cedo demais, rápido demais, intenso demais. Então a morte de uma pessoa, de um cuidador muito próximo, de um pai, de uma mãe, de alguém que foi tudo muito rápido, intenso e cedo demais, isso pode sim trazer trauma para a criança. Outra situação, e a sexta categoria, é viver em extrema pobreza. Em extrema pobreza, a criança ela passa a carência de diversas formas, de carinho, de atenção, mas do básico, de não ter direito ao estudo, de não ter direito a, no mínimo, 3 refeições por dia, de não ter acesso à informação, à educação, acesso a realmente coisas básicas a desenvolver, né? Ela está em fase de crescimento, a se alimentar bem, a praticar um bom esporte, um bom exercício físico. Então, a extrema pobreza, ela é bem complicada, porque com certeza ela vai trazer traumas, né? E aí já emenda a sétima categoria, muitas vezes a criança que sofreu discriminação, né? Às vezes aquela criança, ela tem poucos recursos e ainda ela acaba indo, por exemplo, para uma escola e daí lá ela pode vir a sofrer bullying, ou às vezes pela cor da pele, pelo cabelo dela ser diferente, por ela ser de outra cultura, por ela ter outra religião, outra crença, ou a família dela, e quando ela se insere ali então no meio escolar e no meio social, ela passa a sofrer essa discriminação. Isso também tem um impacto muito grande, em muitos casos pode sim vir a traumatizar. E já linkando com essa sétima categoria, que é a da discriminação, a gente já finaliza com a última, que é violência na comunidade. Crianças que cresceram em comunidades extremamente pobres, extremamente, né, com poucos recursos, que sofreram discriminação, mas que também presenciaram violência extrema. Nós sabemos aí, se a gente parar para assistir ali o noticiário, muitas vezes a gente vê qual é a realidade em
em alguns bairros, em algumas favelas, em algumas cidades, outras mais, outras menos, mas muitas vezes de que a criança precisa ou ela se aliar a alguma facção já de pequena para poder se defender, se proteger, porque senão ela vai acabar sofrendo aquela violência. Então, são vários cenários aqui que a gente poderia colocar, mas com certeza, independente do cenário, com certeza viver nessa fase onde tu deveria se sentir protegido, seguro e acolhido, onde o teu sistema nervoso ele está se desenvolvendo, né, e que você precisaria sentir todo esse acolhimento e você não tem isso, isso sim pode ser uma fonte de trauma, tá? Então lembrando que o trauma, ele é sim o abuso emocional, a falta de segurança, a violência, a negligência, né, o acesso a poucos recursos, tudo isso e muitas vezes uma coisa somada à outra, né, que nem nós falamos o abuso físico, mas aí já tem o abuso emocional e o sexual junto. Então, muitas vezes essas coisas somadas e entrelaçadas, elas podem sim ser fonte de trauma. E aí que vem a nossa linkagem, então, que a gente viu que 37% das pessoas que estão vivendo um trauma pós-RAP, pós-relacionamento abusivo patológico, elas já vieram com aquele trauma lá da infância. E isso é muito, muito interessante, porque muitas vezes são pessoas que demoram a perceber que elas estão vivendo algo tóxico, que elas estão num RAP, que elas estão num relacionamento abusivo, porque elas vêm desde a infância acostumadas a situações difíceis e adversas. Então, aquilo vira praticamente, né, o normal dela. Se aquilo, tem violência, tem mentira, tem manipulação, então aquilo, a pessoa ela se sente em casa, porque ela já veio desse pré-trauma. Então isso assim, às vezes ela acaba ficando em situações perigosas, em situações desconfortáveis, porque ela considera aquilo ali, ela reconhece, né, aquela coisa como ela se sente de certa forma, é triste falar, mas ela se sente em casa, porque ela já vivenciou aquilo em certo período, ou muitas vezes ela vivenciou, né, outras pessoas também da família, então, né, o que a gente diz, entra na normose, como se aquilo fosse o certo, fosse o ótimo, como se muitas vezes amor fosse daquela forma demonstrado. Então é bem interessante, porque a pessoa ela tem essa familiaridade com o ambiente adverso, ela tem familiaridade com o ambiente tóxico e aquilo praticamente se torna normal, tá? Então isso é a nossa linkagem que a gente ia fazer quanto à questão do RAP, né, do trauma de RAP e do trauma lá da infância. Uma paciente minha me perguntou, é bem importante, eu lembrei agora, é bom a gente trazer a anotação. Ela me perguntou, Catiúcia, um divórcio, por exemplo, pode traumatizar uma criança? Então, assim, vamos colocar assim, como um divórcio sendo algo amigável, né, algo conduzido, claro, quando tem filhos no meio a gente tem que procurar conduzir isso da melhor forma, e se for conduzido da forma correta, ele não vai causar trauma. O que vai causar trauma é ver a criança, ver os pais brigando, ou se agredindo, ou discutindo, por isso que sim, tem que ser feito com alguma consciência, procurar de repente o auxílio de um profissional para conduzir a criança da melhor forma, né? Com certeza é muito mais traumático uma criança estar num lar onde não tem harmonia do que realmente o divórcio. É claro que isso tem que ser conduzido com muita sabedoria, com muita responsabilidade, principalmente quando tem crianças envolvidas, para que se resolva da melhor forma possível, tá certo? Se vocês tiverem alguma outra pergunta, pessoal, vai colocando aqui que o objetivo é vocês interagirem conosco, tá? Se vocês tiverem dúvidas e eu não souber, eu vou pesquisar, a gente vai atrás, tá certo? Então, assim, tem o professor, o Van der Kolk, que é um holandês e ele é assim, perito nisso. Ele fala que com exceção de neurodivergências, como por exemplo o autismo, que a pessoa ela nasce assim, ela nasce com espectro autista,
tá? Que tem vários graus. Então, ela não houve nenhum trauma, por exemplo, mas tem transtornos mentais, que nem aqueles que a gente estudou do Clusters B, do grupo B, tá? E mais a psicopatia, então, narcisista, borderline, transtorno antissocial. Também a gente cita o histriônico, e esses geralmente são transtornos mentais que são frutos de algum trauma, tá? Ele tem um estudo que ele coloca que basicamente, então, todos os transtornos do Cluster B, eles têm lá na raiz causa deles, o início de tudo, algum trauma advindo lá da infância, tá? Então, isso é bem importante. Então, já falamos sobre isso. Outra questão, pessoal, que é interessante a gente lembrar, aí falando um pouquinho mais sobre o RAP, né? Então, 37% das pessoas viveram um RAP e já tinham trauma lá da infância. Só que tem 63% que não. Então, esses 63% que passaram por um relacionamento abusivo patológico tiveram uma infância 100% normal, cresceram num ambiente tranquilo, tudo de forma estável, sem nenhuma questão diferenciada, tá? Então, na verdade, essas pessoas, a gente tem aqui alguns estudos que mostram que essas pessoas muitas vezes têm super traços, principalmente uma empatia muito grande. É uma pessoa que tem uma capacidade de se colocar no lugar do outro, e com isso, infelizmente, ela vai sendo altamente tolerante. Então, às vezes, ela também se permite ficar um bom tempo nesse relacionamento abusivo patológico até ela acordar e buscar ajuda, e buscar sair, buscar seguir a vida dela, tá? Então, assim, ó, a gente tem que lembrar aqui que essas qualidades, né, o motivo de entrar, então, num RAP, né, pode ser um trauma anterior ou não, tá? Mas ambas as pessoas, elas têm esses traços de serem pessoas empáticas, pessoas resilientes, e isso para o predador que se camufla, né, no início, por exemplo, você está se relacionando com um narcisista, não é regra, mas a grande maioria faz o love bomb. Então, o narcisista, ele se camufla, ele vai estudar a vítima, ele vai ver quais os super traços. Se a vítima já teve algum trauma anterior, ele vai usar aquelas fraquezas contra a vítima para que ela caia ali na rede de armadilha, então. Aí depois que a vítima está ali, então, ele vai começar a fazer os jogos de manipulação, vai começar o ciclo de desvalorização e tudo mais que a gente já comentou no vídeo aqui sobre narcisismo. Se você não viu, procura na playlist, tá? Eu vou colocar aqui um cardzinho. Esse vídeo tá imperdível, você tem que assistir, tá? Então, assim, tudo isso ele vai usando as fraquezas. Então, o que eu quero dizer, como nós estamos falando trauma, se a pessoa já tiver um trauma anterior, vai ser uma fraqueza a mais para ele utilizar nesse ciclo do abuso, tá? Então, independente de se a pessoa já teve um trauma antes ou um trauma depois do RAP somente, o relacionamento abusivo patológico tem um diferencial de todos os outros traumas, de trauma da infância, de trauma da guerra, de qualquer trauma de situação, de um acidente, de alguma coisa adversa que você passou. O trauma de RAP, ele traz a dissonância cognitiva. Também temos um vídeo somente sobre isso. Mas a dissonância cognitiva é aquela pessoa que num instante ela foi a melhor da vida, tipo no início no Love Bomb te colocou lá num pedestal, ou era uma pessoa que quando ela queria alguma coisa ela te tratava super bem, depois que ela conseguia, por exemplo, um amigo, você ajudava, fazia, né, dava aquela força, agora eu não preciso mais de você. Aí ele te descartava, no outro segundo você já era aquela pessoa que já não era uma pessoa legal e já não prestava mais. Então a dissonância cognitiva é esse ping-pong mental de que aquela pessoa é como se fosse duas personalidades completamente opostas, antagônicas, em uma pessoa apenas. E ela fica a cada pouco mudando. E aí você fica naquela montanha russa emocional, oscilando para cima e para baixo as emoções. Então isso traz para a vítima muita confusão, tá? Por isso que é algo que é traumático e é a diferença do trauma do RAP de outros traumas, essa dissonância cognitiva.
certo? Então, é bem complicada essa situação. Falando um pouquinho, porque a gente sabe assim, ó, que para a pessoa que tem a patologia, a gente já falou que infelizmente ainda tem alguns estudos com border, começando o tratamento cedo, de que há melhoria com o passar do tempo, tem alguns que permanecem a mesma coisa, tem outros que com a idade sem tratamento vão piorar. Fato é que os transtornos do grupo B e psicopatia ainda não tem cura, mas para as pessoas que viveram relações abusivas traumáticas, é muito importante que busque ajuda, porque para você sim há tratamento. Inclusive se você, falando ali sobre as categorias de trauma da infância, se você passou por alguma situação que você nota que você colocou lá no coração, lá no fundinho, numa gaveta, mas que se você vai puxar pela memória, aquilo ainda dói, aquilo ainda te machuca, é bem importante você procurar um profissional capacitado para te ajudar a digerir, a limpar essas memórias de dor, para que você consiga ressignificar e ter mais qualidade de vida. Porque essas situações traumáticas, o trauma, eu gosto de lembrar que o trauma a gente sente no corpo, tá? Ela dá aquela reação no nosso corpo, então é algo que vem do nosso mental, do nosso sistema nervoso, no emocional e se mostra no corpo. Então, trauma depende o tratamento de se você, o tempo que você ficou exposto, tá, com a pessoa patológica, qual o grau, o espectro daquela pessoa. Por exemplo, era fraquinho, era um pouquinho ou era muito? Eu fiquei meses num RAP ou eu fiquei décadas num RAP? Eu tive trauma lá da infância ou não? O RAP foi o meu primeiro trauma. Todas essas são variáveis que são importantes e relevantes para um diagnóstico e para você fazer o tratamento correto. Eu quero lembrar aqui que quanto maior o tempo de exposição, de convivência com a pessoa patológica e quanto pior o grau da patologia da pessoa, infelizmente, o tempo de cura, de recuperação da pessoa traumatizada vai ser um pouquinho maior. Mas aqui eu quero comentar com vocês porque com base nisso, com base nesses estudos, em várias experiências também vividas, com várias experiências com clientes em consultório, a gente montou uma mentoria de 21 dias para você fazer um verdadeiro detox de toda essa energia tóxica da tua vida. Então a gente está montando a mentoria, o caminho de volta para o amor próprio, para você recuperar a sua autoestima, porque a gente sabe que é uma das primeiras coisas que acontece para quem fica exposto no relacionamento abusivo patológico, é o amor próprio, ele ir lá para baixo, acabar com a autoestima da pessoa, tá? E então a gente vai trabalhar também com a liberação dessas memórias traumáticas, com essas memórias de dor, porque às vezes muitas pessoas dizem, nossa, eu acabei, Catiúcia, há tantos anos, eu não convivo mais com a pessoa patológica, mas é como se ela tivesse na minha vida, porque vem os pensamentos intrusivos, aí vem os gatilhos emocionais, vem a dissonância cognitiva, eu vou em tal lugar, me dá aquele gatilho que me lembra de uma coisa, que me leva a outra, então a pessoa sente como se a vida dela tivesse travada. Então, eu montei essa mentoria com o maior amor e o maior carinho, com várias técnicas, e uma delas é a técnica de EMDR, na qual a gente vai trabalhar através da estimulação bilateral, toda a descarga, mandando embora do corpo essas memórias de dor, essas memórias de trauma. A gente vai trabalhar para que a gente consiga fazer essa dessensibilização, certo? Então, é uma técnica maravilhosa, é comprovada, sim, que funciona para a gente trabalhar. Outras dicas, se você agora tá me escutando, a gente tem técnicas de aterramento, também yoga é uma coisa que ajuda muito a você trabalhar com o teu corpo, a trabalhar com a respiração, a trabalhar a tua interocepção, também exercícios respiratórios, respiração quadrada, meditações guiadas são excelentes porque vão fazer você se centrar, você dizer para o seu corpo, para o seu sistema nervoso que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que você está em segurança. Então tudo isso é muito importante, né? Para poder
trazer esse equilíbrio. Então, se o TEPT foi um TEPT de poucos meses, né, que é um transtorno de estresse pós-traumático, a gente trabalha um período. Se foi considerado um TEPT complexo, que é muito tempo, o tratamento é um pouquinho maior, é um pouquinho mais prolongado, mas é importante saber que tem sim solução. Existe vida e qualidade de vida para quem passou por um RAP, para quem saiu de uma relação assim. Então, se você achou interessante esse conteúdo que a gente trouxe hoje, são vários detalhezinhos, eu procurei passar assim, né? Se eu esqueci de alguma coisa, a gente coloca ali no comentário que eu vou respondendo, mas eu trouxe esse conteúdo com o maior carinho, por quê? Porque conhecimento é poder. É importante você saber que se você viveu uma situação assim, ou se você hoje mesmo está vivendo ainda uma situação assim, que você não está sozinha e que existe sim solução e existe qualidade de vida após o RAP, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, dá ali o dedo, ó, senta no like, curte, comenta, compartilha, para que a plataforma do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e para que essa mensagem chegue na casa de cada pessoa que está precisando. Eu conto com o apoio e com o carinho de cada um de vocês, tá joia? Um beijo grandão e a gente se encontra novamente no próximo vídeo aqui. Tchau, tchau!